sobre 150 mil recifenses que não têm o que comer. O Recife é a segunda capital mais desigual do Brasil. Então, me preocupa quando a política ela fica no campo pessoal, né, e a gente começa a discutir muito mais o projeto de poder das pessoas do que a vida da população. É um pouco do que está ocorrendo hoje em Recife, e por isso que a gente tem feito um início de jornada pedindo a reflexão das pessoas. É uma pergunta que eu tenho feito, e vou fazer aqui de novo, Luiz, para quem está nos acompanhando, é o seguinte: está tudo bem mesmo na cidade do Recife? E se está bem para quem? É uma cidade com a desigualdade aumentando, população de rua cada vez maior, os alagamentos são constantes, o problema nas barreiras e encostas são constantes, a gente não teve avanço no que se refere à rede municipal de saúde, ou seja, o Recife continua com os mesmos problemas crônicos de sempre e com o agravamento do seu quadro social, né? A desigualdade, a pobreza, a miséria, infelizmente, aumentando na cidade do Recife. Então, essa eleição ela é sobre isso, e o que a gente quer debater realmente é sobre as pessoas que moram nessa cidade e não sobre projetos de poder, projetos políticos, ou inclusive, né, sobre as figuras que estão na disputa. Eu tenho repetido, realmente não é sobre mim. Eu hoje sei onde eu vou dormir, eu sei que eu vou comer de noite, mas eu sei que tem aí fora 150 mil recifenses que não sabem, que não têm segurança, que vão dormir hoje e acordar amanhã, que não têm a segurança sobre suas famílias, que não têm a sua segurança alimentar garantida. E não dá para a gente dizer que está tudo bem quando a gente vive com tanta desigualdade e com tanta dificuldade para a maioria da população. Eu acho que, inclusive, aqueles que têm mais instrução, que têm capacidade de se informar, precisam refletir sobre isso, para a gente poder fazer um debate, como nós vamos fazer nessa eleição, propositivo, sem atacar ninguém, perfeito, sem ofender as pessoas, sem ofender os candidatos, mas, de fato, falando a verdade e falando sobre o Recife real, o Recife sem filtro, sem maquiagem, que é o que a gente tem repetido nesses primeiros dias de campanha. Daniel, eu vou pegar um gancho na sua introdução e eu posso dizer assim, de gabarito, que é o que a gente dizia lá em Serra Talhada, né? Você pode dizer isso, que não é sobre pessoas, é sobre Recife, porque recentemente era sobre Pernambuco, e você abriu mão de uma reeleição de deputado federal garantida para se dedicar a um projeto que, para a felicidade de tantos que queriam, foi exitoso, que foi a eleição da governadora Raquel Lira. Agora, você mais uma vez abre mão de um trabalho, de um projeto que poderia te levar a outros patamares já na próxima eleição, para se dedicar a Recife. Então, o que é que o recifense não está vendo? Qual é o engodo que está sendo colocado? A gente vê aí, eu não estou aqui para condenar, para criticar a pesquisa de ninguém, pesquisas colocando a atual gestão com números estratosféricos jamais vistos. O que é que o recifense, de fato, não está vendo na gestão atual? Eu acho que tem uma comunicação, publicidade, a propaganda bem feita da atual prefeitura, do atual prefeito, que está criando uma maquiagem. Isso que a gente tem falado do Recife sem filtro, a gente sabe como é a rede social, né? Você tira uma foto, bota aquele filtro de Instagram e todo mundo fica com cara de ator da Globo, né? Fica todo mundo bonitão, fica todo mundo, né? E o Recife está passando um pouco por isso. Talvez quem não mora em área de encosta, em área de morro, acredite na publicidade que diz que está sendo feito muito pelos morros. Mas a gente teve um orçamento imenso aprovado pela Câmara dos Vereadores para fazer investimento nas encostas e barreiras. Só 13% desse valor foi, de fato, utilizado. Você pega e vê uma publicidade também muito bem feita no que se refere à questão das creches. Mas quando a gente vai para os números concretos, o que a gente vê é que muito pouco avançou. Então, na verdade, estão sendo feitas coisas simbólicas na cidade do Recife para se fazer propaganda e não está se modificando as realidades. Habitação, por exemplo, a gente podendo fazer comparação para o passado, os números de habitação do atual prefeito são muito inferiores a de todos os outros. Na área da habitação, o atual prefeito é o pior da história.